Aleluia, graça e paz para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou feliz nesta tarde, porque Deus falou comigo. Amém. Estou feliz porque dos hinos contemporâneos, este hino é especial, para mim tem um significado, e é um dos hinos mais bonitos, e tem uma relação direta com a palavra de hoje. Geralmente nós não combinamos com louvor, que hino eles vão cantar, e eu fico sempre naquela expectativa, que hino vai ser que antecede a mensagem. O hino que eu gostaria de pedir, se eu pudesse falar com eles, para colocar antes da mensagem de hoje, seria este hino que os nossos irmãos cantaram, porque tem tudo a ver com a palavra. Aleluia. Sempre antes de dormir, eu digo ao Senhor: Senhor, o que Tu queres que eu pregue? E eu dormi com esta palavra, Isaías capítulo 43. Existem certos trajetos na vida que são difíceis de nós atravessarmos sozinhos. Precisamos de companhia. Há certos vales que são difíceis de cruzar, certas montanhas complicadas para escalar. Eu me recordo que uma certa vez, quando nós estávamos numa campanha para subir o Monte Fuji por alguns anos, e a nossa proposta era escalar o monte, chegando lá por volta da meia-noite, e chegar até o pico antes do amanhecer, para ver o pôr do sol e dar 7 voltas sobre o pico. E era bastante extenuante aquela jornada, porque era a madrugada inteira tendo que ir rápido para subir o monte antes do nascer do sol. E há momentos em que, como aquele que, quando estávamos quase chegando, faltava fôlego, havia um cansaço extremo, mas quando nós chegávamos lá no pico, e podíamos ver que chegamos antes do nascer do sol, e ver o sol raiar fazia compensar tudo. Na sua jornada, na minha jornada, nós só conseguimos escalar quando nós temos companhia. Eu nunca ia só, íamos com um grupo de irmãos, uns incentivando os outros. E incentive o seu irmão a fazer a caminhada, amém? Estão aí? Amém. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por esta tarde. Obrigado, Senhor, por estes poucos minutos que restam antes de nós encerrarmos esta reunião. Mas sei que o Senhor ainda tem algo a falar para a tua igreja. O horário é apertado, Senhor. Mas Deus, dá-nos largueza de entendimento para compreender, Senhor, que a tua presença nos basta. Que o Senhor é conosco, ó Deus, em toda a caminhada. Fala comigo, fala com a igreja, Pai. Nós oramos no nome poderoso daquele que nos resgatou. Em nome de Jesus. Amém, amém. Assente-se glorificando ao Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor, a nossa vida está pautada em afirmações de Deus. Todo crente se baseia naquilo que Deus diz. E quando Deus diz, é uma promessa, porque Ele é o Deus que não pode mentir. Amém? E aqui Deus diz certas afirmações que são tremendas para aqueles que estão passando por dificuldades. Aqui Ele diz que Ele é aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te remiu, aquele que te chamou pelo teu nome. Ele fala essas afirmações para deixar-nos bem seguros de algumas coisas. Quando Ele fala que Ele nos criou e nos formou, e nos remiu, nos deu um nome, Ele está nos garantizando um relacionamento íntimo com Ele. Ele está dizendo
que Ele é aquele que nos formou, Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele tem um relacionamento com seus filhos. E esse relacionamento é um relacionamento muito próximo. Ele quer ser próximo de nós. Como Pai, Ele quer nos revelar, quer nos declarar que Ele quer cuidar da gente. Ele diz, tu és meu. E quando Ele diz, tu és meu, irmãos, quando nós paramos para pensar, vamos pensar no mais básico, quando você adquire um animal de estimação, um pet, você sabe que você vai ter que alimentá-lo, banhá-lo, levá-lo para passear, e você, quando o toma por seu, quando ele passa a ser parte do seu compromisso, você sabe que você vai ter que cuidar dele. Estamos falando de animais. Agora, passemos ao outro nível, quando a sua esposa fala, bem, estou grávida. A primeira coisa que passa na cabeça do homem é o peso financeiro de tudo isso. Mas a alegria compensa, porque ele sabe, eu vou ser pai. E o pai, ele tem aquela responsabilidade de cuidar, de zelar, de proteger. Esses versículos nos falam bastante sobre o caráter paterno de Deus, nos revelando que Ele é o Deus protetor. Ele diz para nós claramente, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. É uma promessa do Senhor. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Mas a quem Deus está falando? Bom, primeiro Deus fala ao seu povo, a uma nação. E Deus faz questão de lembrar a esta nação que essa nação tem história na figura de um patriarca. Ele chama a nação por dois nomes. Ele diz, eu, o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, que te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando Deus chama pelo nome, Ele está dizendo, eu te conheço. Imaginemos o Paulinho, quando a mãe está brava com o Paulinho, porque ele fez travessura, ela não chama de Paulinho, não fala, José Paulo dos Santos, quero falar com você. Chama pelo nome completo. E Deus tinha que lidar com a nação, chamando-a por seu nome completo. Porque a nação primeiro era Jacó, uma nação que viveu no engano, que se esqueceu de Deus, mas também o chama de Israel, porque lá em Gênesis 32, deixa bem claro que quando Jacó luta com o anjo, naquele momento em que está para raiar a alva, vai nascer o dia, naquele momento o Senhor diz, qual é o teu nome? Diz-me, qual é o teu nome? Jacó. Doravante, não serás mais Jacó, mas te chamarei Israel, porquanto lutaste com Deus e prevaleceste. A nossa vida diária é uma luta com Deus. Estamos chegando próximos do encontro, e é o momento de você lutar com Deus, é o momento de você se aproximar do Senhor. Como Jacó, que lutou com o anjo e prevaleceu, ele adquire um novo nome, adquire o nome de Israel. Deus aqui com Isaías lembra a nação, a sua história. Eu, o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, a ti eu te digo, não temas. O que é que te aflige? O que é que te enche de medo? O que é que te amedronta? Que te causa pânico? Pois é isso que você terá que enfrentar para saber que você tem um Deus que cuida de ti. Quando nós vemos o texto, diz, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Os rios não te afogarão. Você sabe bem a passagem, o Senhor está junto com a multidão, está terminando o dia, Ele não quer deixar a multidão sozinha. O Senhor nunca abandona os seus. Os discípulos estão tensos com o próximo compromisso, e então o Senhor diz para ele, olha, faça o seguinte, peguem um barco e vão para o outro lado, e eu fico aqui para despedir a multidão. Eles obedecem a palavra, entram no barco,
e eles vão cruzar o mar da Galileia. Nós temos dentro desse barco gente perita, gente profissional capaz, que conhece bem os desafios do mar da Galileia. E que todo pescador daquele mar tem receio é que há certas turbulências, certos momentos em que a tempestade não é de chuva, é a tempestade de vento. Quando o vento ataca a pequena embarcação, ela pode sossobrar, ela pode naufragar ali e se perder, porque o vento, quando o vento é contrário, pode realmente afundar a embarcação. O Senhor sobe o monte e ele vai orar. E o dia vai terminando, vai escurecendo, e o Senhor está lá do monte. No monte ele está orando e ele vê um barquinho. No meio do nada, daquela escuridão, ele olha e vê o barco. E ele sabe que os seus discípulos estão lutando contra aquela tempestade de vento, porque o vento era contrário, as ondas começam a subir. Naquele momento, os discípulos pensam que estão sozinhos. Eles querem cumprir o desafio de chegar do outro lado. Naquele momento, eles pensam que estão sós. Há certas situações em nossa vida, irmão, na minha vida também, que eu chego a pensar que eu estou só. Há momentos que nós pensamos, será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus nos abandonou? Será que essa tempestade eu terei que enfrentar sozinho? E no meio dessa escuridão, da dúvida e do medo, é nessa hora que a gente tem que saber que lá do alto da montanha existe um Jesus que está olhando para nós. Quando o mar se agita, existe um Senhor que lá de longe, aleluia, aquele que disse, acaso não sou eu o Deus de perto e também o Deus de longe? Muitas vezes quando Deus está longe, não quer dizer que Ele se esqueceu de nós, não, irmãos, ao contrário, quer dizer que Ele está nos cuidando. É mais ou menos como o pai que sabe que tem que cuidar de seu filho. Ele não vai super proteger, mas ele sabe que o filho vai ter que aprender a defender-se sozinho, a atravessar a rua, a ir para a escola sozinho, e à distância o pai observa. O filho pensa que está sozinho, mas o pai está cuidando. E Jesus de longe estava vendo. Até que chega no momento mais crítico, em que o Senhor resolve descer da montanha. Ele então coloca o pé à margem do mar da Galileia. E quando ele coloca o pé à margem do mar, um fenômeno estranho começa a acontecer. Porque ele é o Senhor da natureza. Ele é o Senhor das leis naturais e espirituais. Naquele momento, aleluia, o mar permite que Jesus comece a andar sobre ele. Diz a Bíblia que o Senhor começa a andar sobre a água e os discípulos estão em pânico. Naquele momento, os profissionais, os peritos, sabem que estão para morrer, mas pior, no meio daquela escuridão, uma figura começa a surgir andando sobre as águas, e aqueles crentes estranhamente gritam, é um fantasma. Naquela hora o Senhor disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aleluia. E naquela hora Pedro fala, Senhor, se és tu mesmo, então manda que o mar se acalme para que eu vá até ti. Se és tu mesmo, Senhor, deixa-me ir contigo. E o Senhor disse para Pedro, Pedro, queres vir? Então vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Enquanto Pedro está andando, o vento ainda é contrário, as ondas ainda são agitadas. E Pedro tem medo, como você e eu temos medo. Pedro teme, ele tem receio, ele sabe que ele vai afundar, e porque ele sabe, então ele afunda. Mas quando ele afunda, uma mão, aleluia, aparece, e Jesus o toma, para que ele não se afogue, e o levanta no meio das águas, e o coloca dentro do barco. O seu barquinho não vai afundar, aleluia, você não vai afogar,
O Senhor está cuidando de ti. O Senhor é o teu Deus. Ele disse: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. É promessa do Senhor. Aleluia, aleluia. Ele diz: tu és meu, aleluia, eu sou dele, você é de Jesus. Ele está cuidando da sua igreja, do seu povo. Ele está cuidando de você, aleluia. O mar da dívida não vai te afundar, aleluia. O conflito familiar não vai sufocar você. Não importa o que aconteça, o Senhor está cuidando de ti. Ele está, aleluia, no meio da tempestade, aleluia. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Diz a história que o rei Nabucodonosor prepara uma grande estátua, e a chama de Deus, e ordena a todo o reino que se prostre diante daquela imagem de escultura. Mas naquele momento, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostram diante da imagem. Eles dizem: Senhor, ó meu rei, fica sabendo que se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas também, se não quiser, fica sabendo que nós não iremos nos prostrar diante da imagem de escultura. O rei fica irado, porque ele sabe que aquela contradição contra a sua palavra de rei é uma violação de uma ordem real, de um decreto. Então ele pede que se acenda 7 vezes mais aquela fornalha. Ele lança os 3 jovens fiéis no meio da fornalha ardente. Aqueles guardas que vão lançar se queimam em razão do calor. Mas ali, quando eles são lançados, um fenômeno acontece também. Não foram 3 homens que nós lançamos no meio da fornalha, porque há 4 homens, e o 4º homem, aleluia, tem a figura do Filho do Altíssimo. Aleluia. E ali, o Filho do Altíssimo, Jesus, passeia com os jovens hebreus fiéis. É interessante nós notarmos no texto que não diz se tu passares pelo fogo, mas quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas. Ou seja, há um momento em nossa vida que todos nós teremos que enfrentar a água ou o fogo. Não há como evitar. Há momento que nós teremos que enfrentar dificuldades e aflições, mas o Senhor diz: tem bom ânimo, eu venci, eu estou convosco. Aleluia. Há 2 salmos muito belos, e eu quero compartilhar rapidamente com você. O primeiro salmo eu quero compartilhar com você é o Salmo 124, porque o 124 nos fala bem claramente que se não fora o Senhor, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes, a nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. A nossa alma escapou, o laço quebrou-se, nós escapamos. Deus sempre vai nos livrar do laço do passarinheiro, vai nos livrar da fornalha ardente, vai nos tirar das águas turbulentas, porque a promessa do Senhor, Ele está cuidando de nós, de igreja. Nunca duvide disso, da promessa do Senhor. Aleluia. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, sou o teu Deus. Aleluia.
o teu Deus. Ele é aquele que diz: tu és meu. E quando ele diz tu és meu, significa que ele está cuidando de ti. Você acha que Deus não ouviu a tua oração quando você, ajoelhado, clamou pelo teu filho perdido? Você acha que Deus se esqueceu quando você, sem ter recurso, humanamente falando, economicamente falando, dobrou: Senhor, eu não tenho como pagar esta conta? Você acha que Deus não ouviu? Será que Deus, quando diz Senhor, olha o diagnóstico médico, será que Deus não ouviu? Será que Deus não ouviu a tua oração? Deus está cuidando de ti, aleluia. Ele diz: não temas, porque eu sou o Senhor, eu te sustento, eu te ajudo, eu te fortaleço com a minha destra fiel, aleluia, com a minha destra fiel. Ele está cuidando de nós, igreja, aleluia. O Salmo 121, para nós encerrarmos, deixa bem claro: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor, preste bem atenção, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Isaías 43 nos fala no versículo de número 3: porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia, Ele está cuidando de nós, amém? Infelizmente acabou o tempo, vamos ficar em pé, aleluia. O que é que te aflige? A água ou o fogo? O mar, o rio ou a fornalha? Há momentos em que Deus nos coloca em situações. Ele coloca o mar adiante de nós. E nós temos responsabilidades. Responsabilidade com a família, com o trabalho. E é nessa hora, como Moisés, que tinha a responsabilidade de levar um povo para a libertação, se confronta com um mar imenso diante dele. Ele então começa a clamar, ele começa a pedir ao Senhor: Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. É nessa hora que o Senhor diz: Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo de Israel que marche. Aleluia. O povo teria que atravessar um mar, mas Deus, que é o Senhor da história e dos elementos, envia um vento oriental, e o mar começa a se abrir. Quando você não puder atravessar, Deus vai abrir o mar para você. Aleluia. Aleluia. Quando você estiver se afogando, a mão do Senhor aparecerá e vai te levantar. Vem cá, Rodrigo. Louva ao Senhor. Pode pegar no meio do hino. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Salvação é
Deus Santo. Obrigado, Senhor nosso Deus, pela segurança que nós temos, que o Senhor está cuidando de nós, que no meio da dificuldade o Senhor está presente e diz: Tu és meu. Obrigado, Senhor, Tu és o meu dono, Tu és a minha paixão, Tu és o meu tudo, Senhor. Obrigado, meu Deus. Eu sei que há problemas presentes nesta casa de oração, mas eu rogo, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, cuide daquele que está sofrendo, que está no meio de um problema. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia! Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Deus está cuidando de você. Aleluia. No meio do teu problema, Deus se faz presente. Tenha calma, fica tranquilo. Deus está cuidando de você. Aleluia. Deus está cuidando. No meio da tempestade, no meio da fornalha, no meio do mar, Ele se apresenta. Aleluia, louvado seja Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém. Toda glória e honra ao nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele todo louvor, aquele que nos pega pela mão e nos traz à tona para respirar. Deus te abençoe. Pode se assentar.